Irmãos e irmãs, ontem nós iniciamos a nossa trezena em honra de Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira querida, e por escolha nossa, nós achamos por bem, durante a trezena, refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que é praticamente o programa do pontificado do Papa Francisco. É um texto que trata da alegria do Evangelho, por isso que se chama Evangelii Gaudium. Então, a alegria do Evangelho, a alegria de proclamar o Evangelho, a alegria de anunciar o Evangelho. Este texto do Papa Francisco, que não é o primeiro, que ele já tinha escrito uma encíclica sobre a fé, este texto do Papa o texto do Papa Francisco, ele apoia-se nas reflexões do último sínodo dos bispos, que foi celebrado em Roma em 2012. Portanto, foi um sínodo celebrado sob o pontificado de Bento XVI. Mas como Bento XVI renunciou em 2013, não foi possível então Bento XVI escrever a exortação apostólica sobre o sínodo, porque o costume é sempre este: ao sínodo dos bispos, e depois sai um texto falando sobre aquilo que os bispos discutiram no sínodo. Então este texto do sínodo de 2012 só foi sair sobre o pontificado do Papa Francisco. Então o Papa Francisco, um ano depois do sínodo, escreveu essa belíssima exortação, levando em conta as discussões dos bispos sinodais, aquela reunião que os bispos tiveram em 2012, mas também uma coisa interessante é que o Papa Francisco também colocou o seu ponto de vista sobre a evangelização. Por isso que o título da exortação não é exortação apostólica pós-sinodal, é exortação apostólica, para mostrar que também o Papa quis colocar ali a sua visão de evangelização e também quis mostrar que este texto é o programa do seu governo, é aquilo que ele deseja para a igreja do século XXI. E essa evangelização tem tudo a ver com a Virgem Maria. Este texto do Papa tem tudo a ver com a Virgem Maria. Por quê? Porque o centro do texto é a alegria de anunciar o Evangelho. O cristão não pode ser uma pessoa triste. O Papa até diz que o cristão não pode ter cara de vinagre, não pode ter cara de uma pessoa azeda. Ele tem que ser uma pessoa feliz, alegre, contente por servir a Deus, satisfeita por viver para Deus. E ninguém como a Virgem Maria se lançou de corpo e alma no anúncio da mensagem do seu Filho Jesus Cristo. Se não foram por palavras, foram pelo menos por obras. Nossa Senhora, não é que Nossa Senhora saía pelas terras lá da Judéia pregando o Evangelho, mas ela pregava e expressava a sua alegria de ter o seu Filho Jesus através de sua vida. Esse foi o modo que ela encontrou para expressar a alegria de anunciar o Evangelho. E por isso que esta exortação chama Nossa Senhora de a mãe do Evangelho vivente, aquela que se alegrou em Deus, meu Salvador. E o próprio Magnífica diz isso: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ninguém como Nossa Senhora foi uma mulher alegre, feliz e satisfeita por servir a Deus. E é isso que o Papa tenta incutir na nossa cabeça. Ser cristão é ser uma pessoa feliz. Feliz porque se encontrou com Jesus. E feliz porque é chamada por Jesus a anunciar o Evangelho. Ontem, na liturgia da abertura da trezena, nós tomamos uma parte da exortação que fala de alguns desafios do mundo atual. Inspirados na palavra do Evangelho da liturgia de ontem, a liturgia de ontem dizia o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima da luz, mas para que suas ações não sejam denunciadas. Então, a partir dessas palavras do Evangelho de ontem, nós podemos olhar para o mundo e descobrir o que existe de trevas no nosso mundo de hoje. O que existe de trevas na humanidade atual. E que exigem de nós mudança, que exigem de nós transformação, que exigem de nós empenho. Nesse sentido, vale a pena recordar algumas frases fortes do Papa Francisco sobre a realidade do mundo de hoje. Então, vou repetir algumas frases dele, porque esta exortação apostólica, gente, rendeu muito comentário, sobretudo nos Estados Unidos. Alguns grupos até disseram que o Papa estava um pouco sendo marxista com as suas posições sobre economia e sobre a pobreza. Mas, na verdade, o Papa não está sendo marxista e nunca será marxista e nunca foi. Ele está, na verdade, pregando o Evangelho. E o Evangelho prega a igualdade do ser humano. Mas vejam algumas frases fortes do Papa sobre a realidade. Ele diz assim: aumentam algumas doenças. O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente se desvanece. Crescem a falta de respeito e cresce a violência. A desigualdade social torna-se cada vez mais profunda. Outra frase do Papa Francisco: existe atualmente uma economia de exclusão e de desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de 2 pontos na bolsa. Isso é exclusão. Essa frase teve muita repercussão nos meios de comunicação social. Ou seja, a morte de uma pessoa não repercute tanto quanto a descida de 2 pontos na bolsa de valores. Isso significa que a economia está acima do ser humano. Depois continua o Papa: não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo, quando há pessoas que passam fome. Isso é desigualdade social. Hoje tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte. Também diz o Papa Francisco: o ser humano hoje em dia é considerado como um bem de consumo, que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável. Outra frase: os excluídos hoje em dia não são mais explorados, eles são resíduos. As pessoas hoje são sobras. Vivemos uma globalização da indiferença, e isso toca muito a nós. Quase sem nos dar conta, nós nos tornamos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Nós já não choramos à vista do drama, do sofrimento do outro. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo na rua e isso não nos toca. O Papa chama isso de globalização da indiferença. Vai mais à frente. A cultura do bem-estar nos anestesia, a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos. Sobretudo celular. Vou repetir. A cultura do bem-estar nos anestesia, a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos. Então, se surge alguma coisa nova no mercado, se a gente não compra isso que surge, isso incomoda a vida da gente. Parece que está faltando alguma coisa na vida da gente. E o Papa vai mais além. Uma das causas dessa situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades.
A crise financeira que atravessamos não faz esquecer de que na sua origem há uma crise antropológica, uma crise que diz respeito ao ser humano, a negação da primazia do ser humano. Nós vivemos hoje para o consumo. A ambição do poder e do ter não mais conhece limites. Depois de recordarmos estes pontos, alguns pontos da reflexão de ontem, sobre a análise que o Papa Francisco faz sobre a realidade do mundo de hoje, passemos agora para o tema da reflexão de hoje. Nós celebramos em comunhão com toda a igreja a memória de São José Operário. Não é uma solenidade. A solenidade é do dia 19 de março, porque no dia 19 de março nós celebramos São José como patrono universal da igreja. Hoje nós celebramos a memória de São José como padroeiro dos trabalhadores. Muito bem. Santificar o trabalho é a mensagem principal da celebração de hoje. Deus chama os seres humanos a cooperar com o trabalho no desígnio da criação. O próprio Cristo pertenceu ao mundo do trabalho, como nos informa o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus teve pelo trabalho humano reconhecimento e profissão. O Evangelho diz também que Jesus herdou do seu pai a profissão de carpinteiro, como era então de costume. Isso significa, portanto, que Jesus Cristo, ele trabalhou com afinco, realizou com amor o seu trabalho de carpinteiro, vendo em cada coisa que fazia uma particular relação, semelhança da relação do ser humano com Deus Criador e Pai. E uma coisa interessante, porque Jesus era da cultura judaica, e na cultura judaica o trabalho era alguma coisa importante, era uma realidade importante o trabalho para a cultura judaica. O trabalho nada mais era do que participar da obra da criação, porque lá no livro de Gênesis diz que Deus trabalhou e no sétimo dia descansou. Então significa que o trabalho é uma obra digna. Para os gregos o trabalho não era uma obra digna. Para os gregos o trabalho era uma obra de escravos. Os escravos é que deveriam trabalhar para que a nobreza pudesse se dedicar a outras coisas. Ou se dedicar à academia em todo o seu sentido, academia do porte físico, né? Ficar bonito de corpo, ou então a academia filosófica, se dedicar à filosofia. Então quem que ia trabalhar? Os gregos não tinham tempo para trabalhar, porque eles ficavam cuidando do corpo, ou então ficavam cuidando da mente. Quem ia trabalhar eram os escravos. Para a cultura judaica, não. O trabalho era participação na obra de Jesus. Dito isso, tentemos agora unir a celebração de São José Operário com o tema da nossa trezena de hoje. Qual é o tema da nossa trezena? O tema é este: uma igreja em saída. E essa é uma expressão do Papa Francisco da exortação apostólica Gaudium, a alegria do Evangelho. Sempre a gente esquece essa expressão em latim. Muito bem, uma igreja em saída. Essa expressão pertence à exortação apostólica do Papa Francisco. O termo significa que cada cristão e cada comunidade, para responder aos desafios do mundo contemporâneo, precisa discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Uma igreja em saída significa isso. Cada um tem que se perguntar a si mesma: o que Deus pede de mim? Mas todos nós somos chamados a aceitar o chamado de Deus. Sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Então, uma igreja em saída significa cada cristão precisa se deslocar, precisa sair do comodismo, precisa sair da preguiça, precisa sair do pragmatismo, precisa tomar iniciativas. Uma igreja em saída é uma igreja missionária.
É uma igreja que se levanta diante do apelo do Senhor. Qual é o apelo de Jesus? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É uma igreja que procura superar o comodismo. É uma igreja que se envolve, acompanha, frutifica, festeja, toma iniciativa, entra na vida diária das pessoas, acompanha a humanidade, mantém-se atenta aos frutos que o Senhor produz nela, cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O joio é coisa estragada, o joio destrói o trigo, mas uma igreja em saída, ela cuida mais do trigo. É uma igreja que a gente pode dizer que encontra na liturgia, na missa, o seu ponto alto, a sua força, a sua beleza, o seu esplendor. Isso é uma igreja em saída. Mas a pergunta que eu faço para vocês é esta: será que na vida de São José nós podemos encontrar traços de uma igreja em saída? Traços de um homem que viveu constantemente esse dinamismo de saída para Deus? Será que nós podemos encontrar em São José um homem que sempre procurou responder ao chamado de Deus? Vejamos. Dos poucos relatos que os evangelhos fazem sobre São José, vejamos aqueles que podem indicar a figura de um São José pronto para a saída, pronto para responder ao chamado de Deus, para não deixar para o dia seguinte aquilo que ele deveria fazer hoje. Exemplos. Todos nós conhecemos a fuga para o Egito. Na fuga para o Egito e no massacre dos inocentes, das crianças inocentes, avisados em sonho que não voltasse a Herodes, Maria e José regressaram por outro caminho para a sua região. Após sua partida, São José caiu num sono profundo, diz o Evangelho de Mateus. Mas ao mesmo tempo, ele estava pronto para escutar a voz do anjo. Irradia, por assim dizer, aquilo que o livro Cântico dos Cânticos dizia: eu dormia, mas o meu coração velava. Olha que frase belíssima do Cântico dos Cânticos. Eu dormia, mas o meu coração velava para Deus. São José dormia, estava num sono profundo, mas o seu coração velava para Deus. Os sentidos de São José estavam em repouso, mas o fundo de sua alma estava aberto. São José, apesar de estar dormindo, está suficiente aberto para que a vida de Deus e dos seus anjos consiga penetrar os ouvidos do seu coração. São José está adormecido, mas ao mesmo tempo pronto para ouvir, para dentro e para alto. Ele é o homem do reconhecimento interior e da prontidão. A alma de São José está aberta. E por estar aberta, ele sente as palavras do anjo do Senhor: levanta-te, José, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Aqui nós temos um exemplo de um homem em saída, homem pronto para responder a Deus. Mas há um segundo ponto sobre São José que também merece destaque, por causa da sua prontidão diante dos apelos de Deus. Ele está, por assim dizer, pronto para erguer-se de um salto. Está pronto para despertar e fazer o que Deus lhe manda. Disse Deus a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Este episódio toca o centro da vida de Nossa Senhora.
presente na resposta que ela deu no momento decisivo de sua existência. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essas palavras podem igualmente aplicar-se a São José, a sua prontidão em levantar-se, em erguer-se, em acolher Maria em sua vida. Eis o teu escravo, faça de mim o que quiseres. Como também se podem aplicar as respostas de Isaías, no momento em que é chamado por Deus: Senhor, aqui estou, envia-me. Mais tarde veio o episódio doloroso dos 3 dias de ausência de José. Esse é um outro episódio da vida de São José, e que representa também um São José em prontidão. O menino Jesus, como todos sabem, ficou em Jerusalém, sem que os seus pais notassem. Esses 3 dias de ausência de Jesus pressagiam o mistério dos 3 dias que decorreriam entre a cruz e a ressurreição. 3 dias de vazio, de ausência do Senhor, que José e Maria viveram em relação ao menino Jesus. E assim como o ressuscitado não havia simplesmente voltar à sua antiga vida, ao convívio com os seus, mas disse: não me retenhas, subo para o Pai. Só poderá estar comigo se quiseres subir tu também. Assim agora, quando Jesus foi encontrado no templo por José e Maria, mostraram-se claramente a distância, a gravidade, a altura do mistério, quando Jesus menino parece colocar José no seu lugar, dirigindo-lhe ao mesmo tempo o olhar para o alto. Disse Jesus a São José: não sabíeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? É como se dissesse a José: você, José, não se chamará meu pai, és apenas meu tutor, o homem a quem está confiada a tarefa de me guardar e proteger, mas nela foi confiada a guarda do mistério da encarnação. E José aceitou com humildade essas palavras profundas e verdadeiras de Jesus Cristo. Por fim, José morreu sem poder ver manifestada a missão de Jesus. Todos os seus sofrimentos, todas as suas esperanças permaneceram ocultas no silêncio. A sua vida não foi uma vida de autoafirmação, que o ser humano procura desenvolver no máximo as suas potencialidades ou realizar tudo o que pretende. Não foi uma vida de autoafirmação, mas de autonegação, de renúncia. Será levado para onde não queres ir. Eis, portanto, uma vida em saída. É isso que eu quero mostrar para vocês. Da mesma forma que a igreja tem que ser em saída, pronta para o Senhor, São José levou uma vida em saída, pronta para o Senhor, conforme propõe o tema da trezena de hoje. José não tomou posse da sua vida, mas a deu. Não realizou um plano que tivesse elaborado com luzes próprias e posto em prática com a sua vontade, mas entregou-se às mãos dos desígnios divinos. Entregou a sua vontade à vontade de outro, a uma vontade maior, a própria vontade de Deus. Pois é exatamente quando isso acontece, quando o homem se perde a si mesmo, que ele se encontra a si mesmo. Amém.